Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Ivaniski Melo, vamos tratar sobre ética profissional na OAB, focado principalmente no exame da ordem unificada da OAB, no exame 39. Então, nessa aula vamos tratar principalmente de 3 pontos, na inscrição na OAB, advogado empregado e sociedade dos advogados. Esses 3 pontos eles são muito cobrados, principalmente nas últimas edições da prova da ordem. Começamos, inscrição da OAB. Ela é tratada em 2 estatutos, ela é tratada em 2 institutos. O primeiro deles no Estatuto de Ordem e no outro regulamento. O que ele trata? Do 8 ao 14, do Estatuto, e do 20 aos 26 no Regimento. Da inscrição na OAB, a gente vai tratar do artigo 8 ao 14 do Estatuto. O que eles versam? O que é importante você saber na hora da prova? Primeiro, artigo 8º, isso aqui tem que estar na cabeça de vocês. Primeiro deles, para inscrição como advogado. O que se entende isso? Inscrição como advogado é o que eles chamam na prova como advogado, advogado regularmente inscrito e advogado regularmente inscrito na ordem. Ser bacharel em direito não significa para a prova que tu é advogado. A ideia é, tu finaliza a tua graduação de direito, tu é bacharel. Faz a prova da ordem, é aprovado, tu é bacharel e aprovado. Tu faz a tua faculdade, faz a prova da ordem, é aprovado. E faz o juramento mediante toda a entrega de documentação e uma análise de vida pregressa que eles fazem, aí tu se torna advogado regularmente inscrito. E a ideia do regularmente inscrito é que tu está em dia com as anuidades e todas as atribuições e competências que a OAB te dá. Vamos lá. Então, para te ser advogado, o que é necessário? Eu coloquei entre parênteses o que é igual ao estagiário para saber o quê? Quando a gente vai falar o que o estagiário, ele pode ser estagiário inscrito na ordem. E ele tem que ter algumas necessidades, ele tem que ter algumas competências que ele tem que matar, que são as mesmas que se pedem aos advogados. Vamos lá. O que para ser advogado tu tem que ter? Uma capacidade civil. Tu tem que estar civilmente capaz. A mesma coisa serve para o estagiário. 2. Diploma ou certidão de graduação em Direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, tanto pelo MEC quanto para a ordem. Isso aqui não serve para o estagiário porque ele pode ser estagiário dentro do curso do Direito. Título eleitoral e quitação de serviço militar, ser brasileiro. A ideia da quitação de serviço militar e título eleitoral é apenas para o brasileiro, porque a pessoa ser estrangeira, ela pode ela pode solicitar uma carteira da ordem. Vamos falar a seguir. A aprovação em exame da ordem, isso aqui serve apenas para o advogado. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Vamos lá. Por exemplo, forças militares na ativa, ele não pode ser tanto estagiário quanto advogado. Mas assim, ele é um soldado na ativa e ele está cursando direito. Ele pode fazer estágio? Pode. O que ele não pode? Ele não pode ser um estagiário inscrito na ordem. Ele pode fazer os seus estágios obrigatórios, inclusive é uma das atribuições e uma das necessidades do curso para ele se formar. No entanto, ele não pode ser um estagiário inscrito na ordem. Outra, idoneidade moral. Lembram que eu falei que a pessoa se forma, ela faz a prova da ordem e ela junta uma documentação. Essa documentação ela é analisada. Enquanto eles analisam isso, eles também analisam a idoneidade moral da pessoa. Eles fazem uma análise minuciosa caso a caso. E por fim, prestar compromisso perante o conselho. Detalhe, isso também vale para o estagiário e ele é personalíssimo. Ele não pode ser mediante procuração. Tu não pode dar uma procuração para alguém fazer e ainda, como eles gostam de chamar na prova, é solene. Ele tem uma liturgia, tem um ritual, tem competências, tem atribuições que acontecem lá. Então, vamos lá. Inscrição de advogado, o que ele tem que ter? Capacidade civil, ele tem que ter um diploma de graduação em Direito, ele tem que ter, se brasileiro, título eleitoral e quitação do serviço militar, ele tem que estar aprovado no exame da ordem, ainda não exercer atividade incompatível, e ter uma idoneidade moral e, por fim, prestar o compromisso perante o conselho. E igualmente ao estagiário, que isso é só personalíssimo, isso é solene. Seguindo, parágrafo 1º do artigo 8º. O exame da ordem é regulado em provimento do Conselho Federal da OAB. O que isso quer dizer? Que o Conselho Federal regula o exame da ordem para o Brasil inteiro. É um exame uno. O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado no Brasil, ou seja, existe
situações das pessoas serem, tanto brasileiro quanto estrangeiro, formados em direito no exterior e querem vir para o Brasil e revalidar o seu diploma. Eles têm que fazer o quê? A prova de título de graduação, ou seja, eles submetem o seu título de graduação à ordem e ela vai fazer um comparativo e verificar se ele está de acordo com as necessidades do que um advogado tem aqui. Então, ele tem que fazer prova, ser devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Ou seja, se ele é estrangeiro e ele quer ter uma revalidação, ele submete a ordem. Independentemente se ele era advogado lá fora, ele tem que ter aprovação do exame da ordem. Por quê? Porque não é algo que é concatenado. Ou seja, ele é advogado lá fora, não interfere. O que interfere? Ele tem que ter sido aprovado numa faculdade de Direito, ter esse diploma, encaminhar para a OAB que eles vão revalidar. Tendo ok, aí sim, aí ele começa a competir e ele tem que fazer check em todos os outros itens. Inidoneidade moral, ou seja, uma das atribuições, uma das obrigações, ele tem que ter uma idoneidade moral. Ou seja, quando ele não tiver sua idoneidade moral, ou seja, ele for inidôneo, ela pode ser suscitada por qualquer pessoa. E ela tem que ser declarada mediante decisão que tenha no mínimo 2/3. Ou seja, a pessoa ela é aprovada no exame da ordem, ela junta a documentação. Tem uma denúncia que ela não tem a sua idoneidade moral. O que é isso? Qualquer pessoa pode fazer e o conselho vai verificar. E eles fazem uma votação. Como é algo acachapante, impactante para a vida profissional da pessoa, o quórum mínimo, aquele de votação, é 2/3 de todos os membros do conselho competente, em procedimento que se observa os termos de processo disciplinar. O processo é incidental, ou seja, a pessoa ela solicita a sua inscrição, abre-se um processo. Paralelo a isso, abre-se uma denúncia que ela não é moral. Ela não tem uma idoneidade moral. Então, abre-se um processo em paralelo e ele só acontece incidentalmente porque já existe um processo. Por isso a ideia é que eles chamam o processo de inidoneidade moral, ele é incidental, ou seja, ele é vinculado a um processo já em curso. Qual é? Ao processo de inscrição solicitado pelo candidato. Por fim, não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante. Ou seja, a pessoa solicita, diz que é idôneo. O que é não ser idôneo? Ela tem que ser condenada por um crime infamante. Quais são? Honra, dignidade, boa fama. Salvo se ela tiver uma reabilitação judicial. No momento que ela tem a reabilitação judicial, acabou a punição dela. Não existe pena perpétua, não existe pena eterna no Brasil. Ou seja, no momento que ela tem uma reabilitação judicial, que o Poder Judiciário diz está tudo certo contigo, tu está 0/0, aí sim ela se volta nessa situação a ter uma idoneidade moral. Inscrição como estagiário. Falamos deles. Preencher os requisitos mencionados no inciso 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º. Ainda, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia. O que isso quer dizer? A OAB, ela autoriza que estudantes tenham inscrição como advogado. No entanto, não basta só pedir. Tu tem que ter uma justificativa, qual seja, ter sido admitido em estágio profissional. Qual é a diferença? O estágio profissional é aquele que necessita da carteira. O outro é qual? É o estágio obrigatório do curso de Direito. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino pelo Conselho da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacias, credenciados à OAB, sendo obrigatório o estudo deste estatuto e do Código de Disciplina. A inscrição do estagiário é feita aonde? Isso já foi questão de prova. No Conselho Seccional, em cujo território se localize o seu curso jurídico. Já foi cobrado. Eles falam o que na prova? Aonde ele mora, aonde ele estuda, aonde ele vai estagiar. Não, é sempre uma única opção. A inscrição do estagiário, conselho seccional, aonde é o curso jurídico dele. Certo, pessoal? O aluno do curso jurídico que exercer atividade incompatível, ou seja, ele se torna incompatível para ter uma carteira da ordem, ele pode frequentar apenas o estágio ministrado pela respectiva instituição, ou seja,
o obrigatório, chamado habitualmente, para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Ou seja, tu exerce uma atividade incompatível, como falei anteriormente, tu é um militar na ativa, tu não pode ser advogado, mas tu pode se formar como tu pratica o estágio ministrado pela instituição para fins de aprendizagem. O que tu não pode ter? Uma inscrição no estágio profissional. O estágio profissional pode ser cumprido por bacharel de direito que queira se inscrever na ordem. Ou seja, a pessoa finaliza a faculdade, ela, por algum motivo, ela não fez a ordem, ela não passou na ordem e ela está estagiando, ela quer continuar agregando ou ela está estudando para alguma outra coisa. Ela pode ser chancelada pela OAB e ter uma inscrição como estagiária? Pode. O estágio profissional pode ser cumprido por bacharel em direito, ou seja, a carteira da Ordem dos Advogados para estagiário pode ser para a faculdade ou pós-faculdade, nesses termos aqui. Novidade, pessoal, da Lei 14.365 de 2022. O que ela prevê? Em razão da pandemia que aconteceu nos últimos anos, teve algumas mudanças, que elas foram introjetadas na lei. Elas já começaram por necessidade a acontecer, só que eles legalizaram. O que eles falam aqui, ó? Pandemia ou situações excepcionais, ou seja, uma enchente, qualquer situação que seja excepcional, que impossibilitem a atividade presencial, ou seja, as pessoas não podem ir para o presencial. A gente está falando nesse caso das pessoas, no caso, os estagiários. Pro estagiário, quando acontecer uma pandemia que ele não possa ir para o presencial, que seja declarada pelo poder público, ou seja, algo que sim é chancelado pelo poder público, não é um entendimento do estagiário ou do seu chefe, pode o estagiário nessa situação, pandemia, situações excepcionais, que não pode ir no presencial, ele pode fazer teletrabalho. Em trabalho ou trabalho à distância em sistema remoto ou não. Ou seja, o estagiário pode fazer teletrabalho? A partir de 2022 pode, só que apenas em situação de pandemia ou situações excepcionais, que o poder público chancele. Tendo concessão pela contratante ou conveniada pelos equipamentos, sistemas e materiais ou reembolso de despesas para a instalação, para a realização do teletrabalho, isso tem que estar previsto expressamente no convênio no termo de estágio. É meramente uma legalização e uma como vai ser feito e legalizado o exercício do teletrabalho para o estagiário. Inscrição, pessoal, é importante vocês saberem. Primeiro, inscrição principal. A inscrição principal, ela acontece aonde? Estagiário, aonde ele estuda. Pro advogado, é aonde é o domicílio profissional dele. Então vamos lá, vamos para o quadro rapidinho. A gente está falando de local de inscrição. Então, para o estagiário é onde é a faculdade dele. Para o advogado é onde é o domicílio dele. É isso que vocês têm que lembrar. Lembrem disso. Existe uma diferença e isso é cobrado na prova. Por que eles gostam? A gente se lembra muito do domicílio profissional. Por que eles perguntam do estagiário? Porque em arco reflexo tu vai para o domicílio profissional. Então vamos lá. Inscrição principal do advogado. Domicílio profissional. Estagiário, aonde é a faculdade dele, aonde é o local de estudo dele. Considera como se domicílio profissional. O que é o domicílio profissional? A sede principal do exercício da advocacia. Tá, e se tem dúvida, se ele tem várias sedes parecidas, o domicílio da pessoa física. Ou seja, a gente trabalha da seguinte forma. Domicílio. Tá, mas a gente tem 1, 2, 3. A gente está falando do domicílio profissional. Se tem vários que são parecidos, tu vai para onde? Tu vai para a residência do cara. Essa é a regra. Então a gente parte primeiro. A inscrição principal do advogado é a ideia do trabalho. Vai para o trabalho dele. Tá, mas ele tem vários similares, tem uma dúvida. O que faz? Vai para onde mora, a pessoa física. E do estagiário, por que ele tem inscrição? Porque ele estuda. Então fica onde? Na instituição de ensino. Além da principal, o advogado pode ter a suplementar, ou seja, a gente trabalha com a inscrição principal e a inscrição suplementar. A inscrição principal é aquela que é obrigatória, o advogado tem que ter, se ele tiver só uma inscrição em toda a sua história, ele vai ter a sua principal. Ele quer advogar em outros estados, mais de 5, obrigatoriamente mais de 5 causas por ano em outros conselhos seccionais, ele tem que ter
uma inscrição suplementar. Então, primeira, principal, aonde ele trabalha. Tendo dúvida, aonde ele mora. Além da principal, se ele tem que, para o que ele tem que fazer a suplementar? Se ele passa a exercer habitualmente, ou seja, mais de 5 causas por ano, a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano em outros conselhos seccionais. Ou seja, obrigatoriamente, ele tem a principal. Eu vou trabalhar de mais de 5 causas por ano em qualquer outro conselho seccional. Eu sou obrigado a ter uma inscrição suplementar. No caso de mudança efetiva do domicílio profissional para outra unidade federativa, o advogado deve, é obrigatório, ele não pode, ele não é uma faculdade. Se ele mudar o seu endereço profissional, ele tem que requerer a transferência da sua inscrição para o conselho correspondente. Ou seja, ele reside no Rio Grande do Sul, ele trabalha no Rio Grande do Sul, sua inscrição é principal no Rio Grande do Sul. Ele tem uma suplementar em Santa Catarina. Ele vai morar e trabalhar em Santa Catarina. Eu já tenho uma suplementar lá, eu posso manter só suplementar? Não, tu tem que levar a tua principal para lá. O Conselho Seccional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal. O que isso quer dizer? A inscrição principal é a mais importante, por isso que ela é principal. E se ela está com algum problema, todas as suplementares, tanto o pedido quanto a existência delas, são suspensas, porque elas são vinculadas à principal. Cancelamento, pessoal, isso aqui vocês têm que lembrar. O artigo 11 trata do cancelamento, o artigo 12 trata de licença. Isso é muito cobrado em prova e são questões tranquilas. Ponto 1. Cancelamento da inscrição, ou seja, a inscrição deixa de existir. Entendem a ideia de cancelamento? Por que se cancela? Quando se cancela? Simplesmente pelo simples livre-arbítrio do advogado. Eu não quero mais ser advogado. Requerimento de cancelamento. Ponto. Outra, sofrer penalidade de exclusão. Uma das tipos de penalidades é a exclusão. A exclusão ela é a mais impactante. Tu exclui aquela pessoa do quadro. No momento que tu exclui aquela pessoa do quadro, tu cancela a inscrição principal dela. Então vamos lá. Como se cancela a inscrição? Quando eu peço, quando eu sou excluído da ordem, se eu venho a falecer, ou seja, obrigatoriamente eu não consigo mais atuar como advogado, passar a exercer em caráter definitivo, percebam isso, definitivo, atividade incompatível com a advocacia. Vou dar um exemplo. Teve uma questão que o advogado, o estagiário, um aluno passa num concurso para técnico do Poder Judiciário, que é uma atividade incompatível, porque ele teria acesso, pelo trabalho dele no Poder Judiciário, a sistemas que os outros advogados não têm. Então entende-se que ele poderia ter algumas regalias, ele poderia ter vantagens em função desse concurso. Então o que se diz? Se tu está dentro do Poder Judiciário, tu não pode ser advogado. Então, ele passou num concurso. Como é que ele deixa o concurso? Apenas ele solicita e ele é exonerado. Então, é feito um processo administrativo de exoneração. Então não é algo que tu passa e sai. A ideia do definitivo é que é algo que perdure, a ideia de uma longevidade. Então, como é que é cancelamento? Quando eu pedir, penalidade de exclusão, quando eu falecer e se eu passo a exercer em caráter definitivo atividade incompatível. E por fim, perder em qualquer um dos requisitos necessários para a sua inscrição, que é aqueles que a gente falou, idoneidade moral, a gente ter passado no exame da ordem. Teve um caso que eu lembro que comentaram muito, teve um advogado que perdeu por causa disso nos requisitos necessários. Verificaram que o diploma de faculdade dele não era válido. Ele não tinha se formado, então, automaticamente ele não é advogado. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, ou seja, penalidade, falecimento, exercer em caráter definitivo, o cancelamento deve ser promovido de ofício. Ou seja, o conselho, por si, faz. Ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Por exemplo, aquele caso que falamos, a pessoa passa para técnico judiciário, ela segue como advogado e alguém denuncia. O conselho vai investigar e vai cortar. Na hipótese de novo pedido de inscrição, ou seja, a pessoa, assim por requerer, ela se forma, passa no exame da ordem, advoga, não quer mais ser advogada,
ela cancela, ela deixa de ter o vínculo com a OAB, mas ela já passou no exame da ordem. No momento que ela querer voltar para a ordem, ela não tem que fazer a OAB de novo, ela não tem que fazer o exame. O que ela tem que fazer? Juntar a documentação e tem que estar kit com todos os outros incisos. Então, ela vai juntar, vai ser auferida. Se ela for deferida a inscrição dela, na hipótese de novo pedido de inscrição, não restaura o novo número. Ele não restaura o número antigo, porque no momento que ela cancela, acabou. Deve o interessado fazer prova dos requisitos 1, 5, 6 e 7, que são esse aqui. Capacidade civil, idoneidade moral, prestar compromisso e não exercer atividade. O que isso quer dizer? O que eles já cobraram, pessoal? Isso é importante. Novo pedido de inscrição. Tu tem umas atribuições que tu tem que cumprir e ainda é um novo número de inscrição. Na hipótese do inciso 2 desse artigo, ou seja, penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado das provas de reabilitação. Ou seja, a pessoa excluída e simplesmente pelo fato de ela ser excluída, ela foi punida e vai ter uma punição. Essa punição, como é que ela diz que está quitada? Com uma ideia de uma reabilitação. Licença. Falamos primeiramente do cancelamento e a gente pediu da licença. Licença é algo que a pessoa sai e retorna. O que é o retorno? Como é que ela é a licença profissional? Ela sim o requerer por motivo justificado, ou seja, ela sai por um motivo que ela justifique. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível. O que é muito cobrado em prova? A pessoa passa a trabalhar na mesa diretora do Poder Legislativo, de uma Câmara de Vereadores, de uma Assembleia. Temporariamente, quando ela assume uma função de decisão, por exemplo, mesa diretora da Câmara de Vereadores, ela, nesse momento, ela pode ser vereadora e ser advogado? Pode. O que ela não pode? Ela não pode estar na mesa diretora da Câmara de Vereadores enquanto advogada. Então, nesse momento, como o período da mesa tem um período determinado, é um caráter temporário, ela só se pede licença, porque no momento que ela deixar a mesa, ela volta. E por fim, sofrer doença mental considerada curável. Isso caiu no último exame. Então vamos lá. Licença. Requerer por motivo justificado, ou seja, sairei, mas irei retornar. Passa a exercer em caráter temporário uma função incompatível e por fim, sofrer doença mental considerada curável. Por que a ideia do curável? No momento que ela é algo curável, ela retornará às suas habilidades naturais. Artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no regulamento, é de uso obrigatório, ou seja, no momento que vocês receberem a carteira, vocês são obrigados a portarem ela e no momento que vocês estiverem trabalhando com o advogado, vocês são obrigados a apresentarem ela. É obrigatória a indicação de nome e de número de inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado. Ou seja, o que aufere que vocês são os advogados, o que dá uma chancela ao documento? Que vocês coloquem o nome de vocês e o número de inscrição. É vedado anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou o uso da expressão de escritório de advocacia sem indicação expressa do nome e número de inscrição, conforme vimos anteriormente, que o integrem o número de registro da Sociedade de Advogados. Certo, pessoal? Vamos para o segundo ponto. A gente vai trabalhar agora do advogado empregado, que é trabalhado do 18 ao 21 do Estatuto e do 11 ao 14 do Regulamento. Advogado empregado, certo? Artigo 18. O que é o advogado empregado? É a ideia que não é aquele advogado que trabalha propriamente numa sociedade de advogados, que a gente vai comparar agora, mas vocês vão entender. Advogado empregado. A relação de emprego na qualidade de advogado não retira isenção técnica, nem reduz a independência profissional inertes à advocacia. O que já foi cobrado? Já foi cobrado que um advogado é contratado por um escritório e, sendo contratado, ele vai prestar um serviço. A questão foi a seguinte: ele foi contratado e, antes do contrato, ele era muito famoso por um tipo de justificativa para algumas causas, certo? Passado um tempo, ele é contratado e passou mais tempo, chega um processo para ele que vai vai contrário ao pensamento dele anteriormente. E aí o que é dito? O chefe dele diz: como eu sou o seu chefe, tu tem que fazer um processo, tocar o processo nessa forma, que era oposta ao que ele pensava.
Ele é obrigado pelo fato de ser contratado? Não, não é obrigado. Por quê? Porque não retira a isenção técnica. O advogado, para a OAB, ele tem uma autonomia técnica na tomada de decisão dele. Por quê? No momento que tu faz a tua faculdade, passa na prova da ordem, junta a documentação, faz a sessão solene, a OAB diz que tu é totalmente autônomo e tu vai trabalhar de acordo com os ensinamentos que foi aprendido na faculdade, e tuas capacitações a seguir. E como tu fez a prova e teve todo esse procedimento, essa liturgia, a OAB chancela que tu está habilitado a trabalhar. Por isso que tu tem essa isenção técnica e esse respaldo. Tanto a isenção técnica quanto a independência profissional. Artigo 3 da CLT, considera-se empregado. O que é o advogado empregado? É toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Ou seja, ele vai trabalhar para alguém, trabalhar como advogado para alguém e de uma forma não eventual e mediante salário. A lei que falamos antes, a 14.365 de 2022. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Ou seja, tu vai trabalhar para o que tu foi contratado e o que está previsto na tua carteira. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas a critério do empregador, em qualquer um dos seguintes regimes. Falamos anteriormente do regime do estagiário, que o estagiário poderia fazer teletrabalho. Agora, isso foi também importado para o empregado, o advogado empregado. É bem simples, pessoal, porque isso é habitual, mas vai ficar simples para vocês, porque isso já está na vida de vocês. Então, como o advogado empregado pode trabalhar? A critério do empregador, não é facultado ao empregado. É o empregador que impõe o tipo de regime. Ele pode ser só presencial, desde o início da contratação, ou seja, ele vai trabalhar apenas no escritório. Ele pode ser não presencial, teletrabalho ou trabalho à distância, desde o início da contratação. Ainda pode ir fazer apenas teletrabalho, na visão da OAB, e ir algumas vezes às dependências para reuniões? Pode. Isso não é algo misto. O que é a ideia? A pessoa vai lá para o comparecimento das dependências de forma não permanente, ou seja, esporadicamente ele vai lá e isso não muda o regime dele. E por fim, o misto, que na verdade é nada mais nada menos que, eventualmente, alguns dias ele faz o presencial, alguns dias ele faz o teletrabalho. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar por acordo simples a alteração de um regime para outro. Ou seja, no momento que tu é contratado e trabalha desde o início de forma presencial e tu quer ir para o misto, pode? Pode. Precisa ter uma convenção coletiva, tu precisa falar com o sindicato? Não. É apenas um contrato, um acordo individual. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva. Compete aos sindicatos a representação das convenções, ou seja, os sindicatos de advogados que vão pleitear por um salário mínimo dos advogados. Jornada de trabalho, pessoal, isso mudou ano passado, mudou em 2022, ponto importante. Atualmente, eu não vou dizer como era antes para não confundi-los, o que é o ponto? Jornada de trabalho, duração não pode exceder 8 horas contínuas e 48 horas semanais. Tá. E se eu trabalhar, o que é o estar trabalhando? O que é estar à disposição? Para efeitos desse artigo, considera como período de trabalho. O que é o período de trabalho? Um tempo que o advogado estiver à disposição do empregador. Ou seja, não é um momento que ele só está trabalhando propriamente dita, sentado, escrevendo, ou escutando um cliente, ou fazendo algo. É um momento que ele deixa de fazer outras coisas e ele está à disposição, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Perfeito, pessoal? Então, atualmente, 8 horas diárias, 40 horas semanais. E o que é o período de trabalho? É o tempo que ele está à disposição, ou trabalhando ou aguardando ordens. Horas trabalhadas que excederem as horas da jornada normal, ou seja, as 8 horas diárias e as 40 horas semanais, elas são chamadas horas extras. O que é isso? Elas são remuneradas com não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo o contrato escrito. Ou seja,
mesmo que tenha um contrato que dizendo que as tuas horas excedentes terão um valor diverso disso, não é legal. Eles têm que te pagar no mínimo 100%. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do outro são remuneradas como noturna. É uma jornada menor, acrescidas de um adicional de 25%. Ou seja, o padrão é 8 horas. Se tu trabalha no noturno, tu trabalha das 20 horas de um dia às 5 da manhã do outro dia e ainda tu tem um acréscimo de 25% por causa do horário que tu está atuando. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por essa representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Vamos para o quadro que eu vou explicar melhor esse artigo. Vamos lá. Nas causas em que a parte for o empregador ou pessoa por essa representadas, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Ou seja, a pessoa, os advogados, eles trabalham para uma rede, para uma loja. No caso, então, a pessoa que ele está atuando é a loja. Os honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Tem a parte A contra a parte B. A parte A perde o processo. Ela vai pagar ao advogado vencedor a sucumbência. É um ônus do processo. Se ela perder, ela tem que pagar, inclusive, os honorários de sucumbência. Então, nas causas em que for parte o empregador, ou seja, uma loja, qualquer tipo de setor, for a parte, os advogados empregados vão receber a sucumbência. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade são partilhados entre ele e a empregadora. Ou seja, tu trabalha para uma empresa de advogados, tu ganha sucumbência. É só para ti? Não necessariamente. Eles são estabelecidos em acordo. Vai para ti, mas cai num fundo comum entre os advogados e a sociedade. E aí eles organizam. Pode ir só para o advogado, pode ir entre todos, mas isso é estabelecimento em acordo interno. Vamos trabalhar agora, pessoal, da sociedade de advogados. Ela está prevista no artigo 15 a 17 do Estatuto e no artigo 33 ao 43 do Regulamento. O que é esse ponto? Esse é um ponto muito importante para a prova. Eles gostam bastante porque é algo mais complicado, as pessoas não conseguem entender tanto. Então vamos falar minuciosamente dele. Os advogados podem reunir-se. Como os advogados podem reunir-se? Em sociedades simples de prestação de serviços ou sociedade unipessoal. O que isso quer dizer? Vamos para o quadro. Os advogados, eles podem trabalhar da seguinte forma. Eles podem se unir em sociedades. Quais delas? A primeira, o que eles chamam? Sociedade simples. É a sociedade clássica. Quando vocês estudam sociedade de advogados, vocês não têm que importar para vocês o direito empresarial, porque senão vocês vão se confundir. E eles gostam de trabalhar no que é diferente. Então, os advogados eles podem trabalhar tanto numa sociedade simples, que pode ser, obrigatoriamente, mais de um advogado, e ainda uma sociedade unipessoal de advocacia. Ou seja, pro estatuto só existem essas. A pessoa pode trabalhar como advogado, contratado, por exemplo, como falamos anteriormente. Ela pode trabalhar numa sociedade simples, com 2 advogados, 3 advogados, 4 advogados, ou uma sociedade unipessoal de advocacia. Então vamos de novo. Os advogados eles podem reunir-se numa sociedade simples de prestação de serviço ou constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal, quando elas nascem, isso é muito cobrado. Elas adquirem personalidade jurídica quando não é na junta, não existe nenhum tipo de nascimento. O que eles gostam muito? Em cartório e junta comercial. Elas nascem quando são aprovados todos os atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, onde ele tem a sede. Isso é importante vocês lembrarem. As sociedades de advogados, elas nascem perante a ordem. Elas só vão nascer quando o Conselho Seccional, onde ela estiver instalada, dizer está tudo certo, pode nascer. Aplica-se às sociedades de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina do que couber. Ou seja,
o código de ética ele serve tanto para os advogados quanto para a sociedade, certo, pessoal? E as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que fazem parte. Ou seja, as procurações vão ser para o advogado A, que trabalha na sociedade B, ao advogado C, que trabalha na sociedade D. Então vamos lá. O que vocês têm que lembrar desse slide? Os advogados, eles vão trabalhar em sociedade, numa sociedade simples de prestação de serviço ou uma sociedade unipessoal. E como elas nascem? Mediante registro no conselho seccional onde eles tenham base, certo? Ponto importante, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal ou integrar simultaneamente uma sociedade de advocacia e uma sociedade unipessoal com sede ou filial no mesmo conselho seccional. Ou seja, vamos pensar em estado. Dentro do mesmo estado, o advogado não pode ter mais de uma sociedade de advogados, mais de uma sociedade unipessoal, ou ainda, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal, aonde ele tem a sede ou filial na mesma área do conselho. Ou seja, cada estado ele tem que ter uma sociedade, se quiser, diferente, mas em cada estado. Isso é importante, isso já caiu numa prova. O ato de constituição de filial tem que ser averbado no registro da sociedade, ou seja, onde ela já é regulada, e ainda arquivado no conselho seccional onde ela se instalar. Ficando os sócios, inclusive o titular, obrigado à inscrição suplementar. O que isso quer dizer, pessoal? Como já foi cobrado em prova. Uma sociedade de advogados, ela queria ir para São Paulo. A base dela era no Rio de Janeiro. Ela queria sair do Rio e ir para São Paulo. A sede é no Rio de Janeiro. A filial seria em São Paulo, certo? O que é obrigatório? Se a sede dela é no Rio de Janeiro, a inscrição dela é no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Fazendo a obrigatoriedade da filial em São Paulo, o que eles têm que fazer? Na constituição da filial, ou seja, no Conselho Seccional de São Paulo, o que eles têm que fazer? Eles têm que arquivar. Ainda, eles têm que fazer o seguinte, eles têm que fazer uma inscrição suplementar. Pessoal, então, a sede é no Rio de Janeiro. A sede dela é no Rio de Janeiro. O que ela tem que ter? Ele tem que ter uma inscrição no Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Ele vai abrir uma filial em São Paulo, certo? Então, tendo uma filial em São Paulo, o que eles são obrigatórios? O que é obrigatório a todos? Eles têm que fazer uma inscrição suplementar. Isso é a parte mais importante. O que isso quer dizer? Olhem aqui. O ato de constituição de filial, ou seja, a base dela do escritório é no Rio de Janeiro, e ele vai fazer a filial em São Paulo, eles são obrigados a fazer duas coisas. Fazer um registro aonde eles vão se instalar naquele conselho seccional dizendo chegamos, ainda todos os sócios, esse é o ponto, sócios, não são os advogados contratados, sócios, tem que ter, no mínimo, uma inscrição suplementar. Certo, pessoal? Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Ou seja, eu não posso atuar dos dois lados. O mesmo escritório não pode atuar dos dois lados no processo, porque ele vai ter acesso a informações dos dois lados. Isso já foi cobrado em prova. Então, o que vocês têm que lembrar? Principal. Filial. Na filial, os sócios têm que ter uma inscrição suplementar, certo? Mas os advogados sócios de uma mesma sociedade não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Ainda, a sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por advogados de cota de uma sociedade de advogados, independentemente das razões. O que isso quer dizer? Como a sociedade nasce? Trabalhamos inicialmente que existem dois tipos de sociedade. As sociedades, então, elas podem ser uma sociedade simples,
Ou seja, ela pode ser composta pelo advogado A, B e C, certo? E ela pode virar uma sociedade unipessoal da advocacia. Como? Ela pode simplesmente, o advogado A, comprar do B e comprar do C, as suas cotas. Tem que ter os motivos, tem que ter algum motivo de concentração. A OAB diz que só pode ser essa concentração mediante um motivo específico? Não. A sociedade unipessoal pode resultar da concentração independentemente das razões que motivaram, certo? Nas sociedades de advogados, a escolha do administrador, isso é novo, isso ainda não caiu em prova. Pode recair, essa é a novidade, sobre um advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional. Sempre qualquer um, não. O que é a exceção? Isso vocês têm que ter consciência. A gente não está dizendo que pessoas não podem ser sócias, podem ser. Ele não pode ser sócio administrador. Pode numa única condição. Se ele não trabalhar como de regime de dedicação exclusiva. Esse é o ponto principal. Uma pessoa de uma sociedade que atue como servidor da administração pública, direta, indireta e fundacional, pode ser sócio administrador? Pode. O que não pode? Ele não pode trabalhar como regime de dedicação exclusiva. Outro ponto. As sociedades de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher esse tributo sobre a parcela da receita que efetivamente lhe couber. O que isso significa? Eles vão quitar primeiro todas as dívidas, o que ficar de realmente for lucro deles, os tributos vão incidir sobre essa parcela, com a exclusão da receita que for transferidas a outros advogados, ou seja, paga tudo. O que ficar de líquido, os tributos vão incidir sobre esse líquido, não sobre o valor bruto. Também é incluído pela lei. Importante, pessoal. Muito importante. Não foi cobrado ainda também. Cabem ao Conselho Federal a fiscalização, acompanhamento e a definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica entre advogados e sociedades ou entre escritórios e advogados associados. Inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos. O que isso quer dizer? Empodera-se de fato e diz o que o Conselho Federal tem que fazer quanto às relações. Ainda, não será admitida a averbação de contrato de associação que contenha elementos caracterizados da relação de emprego. Ou seja, a averbação de contrato de associação não pode ter nada relativo a CLT, porque senão não é associação, é CLT. Por exemplo, não pode a pessoa tornar-se sócia tendo dentro de sua averbação do contrato algo que fale de habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Por quê? Porque isso é CLT, isso não é associação. Ainda, a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho espaço de uso individual ou, atentem isso, compartilhado. O que isso quer dizer? As sociedades de advogado, elas podem partilhar os escritórios. Isso é importante vocês terem ciência. O que é o de praxe? O de praxe é um escritório ter, por exemplo, tudo isso de sala. O que eles podem ter atualmente? Aqui pode ser o escritório 1, aqui ser o escritório 2, aqui ser o escritório 3. Pode? Agora pode. O que é obrigatório? Eles têm que guardar o que é chamado de sigilo. Ou seja, os escritórios podem partilhar locais de trabalho. O que eles são obrigados a guardar o sigilo? Por quê? Estando num ambiente comum, pode acontecer o quê? Clientes de interesses opostos estarem na mesma grande sala. O que isso tem que ter como respaldo, então? A ideia do sigilo. É uma ideia de sublocação de espaço. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogado que apresentem forma ou características de sociedades de empresária. Por quê?
ou tu é sociedade de advogado regularizado pela OAB e inscrito na OAB, ou tu é uma sociedade de empresário inscrito na junta. Não se pode confundir as coisas. Por quê? Porque a OAB, mediante o estatuto, ela protege e cobra a sociedade de advogados. Qualquer coisa que não seja sociedade de advogado não é com a OAB. Ou seja, ela não vai te proteger, tu não tem essa competência. Que adotem denominação de fantasia ou que realizem atividades estranhas de advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado. Por exemplo, teve uma questão que fala o seguinte, que uma pessoa, um advogado com muitos conhecimentos de economia, queria se filiar, se associar a um economista famoso para criar um escritório que desse tanto assistência advocatícia quanto uma consultoria econômica. Não pode. Por quê? Porque ela não pode nascer. Porque ou ela é uma sociedade de direito econômico ou ela é uma sociedade de economia. São coisas diferentes, não podem ser registradas. Razão social. Questão importante. A razão social deve obrigatoriamente ter o nome de pelo menos um advogado responsável. Certo? No nome da sociedade tem que ter o nome de pelo menos um. Tá, e se tiver de vários, por exemplo, sociedades de advocacias A, B, C, D. Digamos que o D falece, pode seguir o nome dele? Depende. Pode, mas tem que estar previsto no ato constitutivo. Não pode ser algo inventado a partir daí. O impedimento, outro ponto, pessoal. Impedimento ou incompatibilidade em caráter temporário do advogado, ou seja, lembram que falamos disso, do impedimento temporário? É a questão da licença. Ele retorna. O exemplo clássico, a pessoa passa a exercer como membro da mesa diretora do Poder Legislativo. Ela passa a trabalhar em algum local que tenha um poder decisório. Nesse momento, é algo temporário, ela não vai ter que ser exonerada. O que se faz? É um impedimento em caráter temporário? Sim. O que tem que ser? Não o exclui da sociedade. Não o exclui da sociedade. O que tem que fazer? Tu apenas afasta ele e averba no registro da sociedade. Ou seja, durante esse período que ele está trabalhando em outro local e retornará, ele não pode atuar como advogado. Perfeito? Observação. Estatuto da Ordem. Artigo 30. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta e indireta fundacional contra a Fazenda Pública que os remuneres e os membros do Poder Legislativo, em diferentes níveis contra ou favor. E não se inclui na hipótese do inciso 1, que seja a quem não pode trabalhar, os docentes de cursos jurídicos. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoa jurídica e nas juntas comerciais. Isso é muito cobrado. Por exemplo, já foi cobrado, para uma sociedade de advogados nascer, ela tem que ser inscrita na junta. Não. Ou ela tem que ser inscrita no cartório de registro civil. Não. Ela tem que ser inscrita onde? Na sede do conselho seccional, onde ela tiver sede. Denominação de sociedade unipessoal de advogado deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do titular completo ou parcial e sociedade unipessoal de advocacia. Individual de advocacia. Além da sociedade, o sócio titular da sociedade individual de advocacia respondem responsabilidade. Isso é muito importante, isso vocês têm que lembrar, isso é importante vocês terem na cabeça. A OAB gosta disso porque elas gostam de falar de responsabilidade. A questão da responsabilidade, tanto do sócio quanto do titular, é como. Qual é a responsabilidade que eles trabalham? Eles trabalham de uma forma subsidiária e ilimitada. Essa é a garantia do cliente que ele vai ter uma maior possibilidade de, caso o advogado suma, ter um tipo de garantia que ele vai ter um respaldo. Ou seja, além da sociedade, ou seja, é tanto o cliente ele pode entrar contra a sociedade, contra o sócio e o titular da sociedade individual, de forma subsidiária e ilimitadamente, pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão do exercício, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar. A gente está falando quando o advogado atua errado.
contra o cliente, com intenção de prejudicá-lo. A gente não está dizendo que o advogado que perder uma causa vai ter que ser responsabilizado, não é isso. É no momento que o advogado atua com dolo. Importante, pessoal, artigo 17A é uma novidade. O advogado poderá associar-se. O advogado pode prestar serviço, essa é a questão. Há uma ou mais sociedades de advogado, ele pode ser, entre aspas, um freelancer, ele pode trabalhar para as sociedades sem ser sócio. Ou ter um vínculo empregatício, ou seja, a pessoa vai prestar serviço. Ou seja, para uma sociedade de advogados, ela pode ter sócio, ela pode ter advogados contratados ou ela pode ter pessoas trabalhando para ela por um contrato específico. O que é isso? O advogado pode associar-se a uma ou mais sociedades de advogados, inclusive sociedade unipessoal, sem que estejam presentes os requisitos de vínculo empregatício, para prestação de serviço e participação nos resultados. O que isso quer dizer? Ele vai trabalhar para causas específicas, ele vai fazer um freelancer. O que é isso? A associação que trata o artigo 17 dar-se meio de pactuação de contrato próprio. O que isso quer dizer? Existe uma sociedade e ela vai contratar um advogado. Existe uma sociedade e ela vai contratar um advogado. Mediante o quê? Uma pactuação, que eles falam, uma pactuação de contrato próprio. O que isso quer dizer? Esse advogado, mediante isso, ele vai se associar à sociedade. Mas é uma associação temporária, mediante um contrato específico que tem algumas regras e vamos tratar agora delas. No contrato de associação, ou seja, ele se torna sócio mediante um contrato, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão o quê? Condições, ou seja, ele vai trabalhar para a sociedade, ele vai se associar àquela sociedade mediante um contrato próprio, que é o que eles chamam de contrato de associação. Tu se torna sócio da sociedade por um tempo. Condições dela, que tratam sobre o quê? O desempenho, o livramento, os critérios de partilha dos resultados e ainda tem que conter, no mínimo, os seguintes requisitos. Tem que trabalhar sobre a qualificação das partes, tem que ter isso no contrato. Ainda, especificação e delimitação do serviço a ser prestado, ou seja, um escritório de advocacia tem no futuro por exemplo, eles vão atuar em algum júri muito difícil e eles querem contratar um advogado para aquilo. Eles podem, diante de um contrato de associação, contratar um advogado que é um expoente naquilo. O que tem que ser? Qualificar as partes, especificar e delimitar o que ele vai trabalhar, a forma de repartição do risco e das receitas. Não pode ficar, esse é o ponto, apenas a uma das partes. Ou seja, o advogado que for contratado dizer, eu vou trabalhar com vocês, mas o risco é só de vocês, não pode. Ou o lucro é só meu, não pode. Tem que ser partilhado, não se fala em proporção. A responsabilidade pelo fornecimento de materiais e custeio das despesas, isso tem que ser tratado, não pode simplesmente ficar uma lacuna. E, por fim, o prazo de duração do contrato. Ou seja, o que é obrigatório? Qualificação das partes, o que vai ser feito, qual o serviço, como vai ser dividido o risco e receita, a forma de pagamento e das condições de materiais e, por fim, o prazo de duração de contrato. Por quê? O contrato de associação de um advogado a uma sociedade de advogados, ele tem um prazo vigente, ele tem uma validade, ou seja, a pessoa não se torna sócia ad eterno, ela se torna sócia por um período específico e ainda ela não é CLT. Questão, pessoal, vamos finalizar aqui com uma questão. O advogado Jefferson pretende associar-se a uma sociedade de advogados, certo? É um advogado que quer associar-se a uma sociedade para prestação de serviço advocatício e participação no resultado. Entendem onde ele quer chegar? É um advogado que quer associar para trabalhar e receber um lucro. Sobre a possibilidade, pode um advogado se associar? Olha o que diz a alternativa A. É admitido que o advogado Jefferson se associe em tais moldes apenas a uma sociedade de advogado. Ele pode obrigatoriamente ser apenas a uma, ele pode se vincular a mais. Calma.
A associação de Jefferson a uma sociedade unipessoal de advocacia com participação no resultado não é permitida, pois configuraria a presença de requisitos vínculos empregatícios. Não. É admitido que Jefferson se associe simultaneamente a uma sociedade de advogados e a uma sociedade unipessoal. Letra D. A associação de Jefferson a uma sociedade de advogados deve ser em caráter geral, não sendo admitida a restrição de uma determinada causa. Alternativa C, resposta certa, pessoal. Por quê? Vamos fazer uma pequena revisão aqui. É admitido que Jefferson se associe simultaneamente a uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal? Sim, falamos anteriormente, que é o contrato de associação, mediante um contrato próprio. O que é? O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoal, ou seja, ele pode se associar a quanto eles quiserem, sem que estejam presentes os requisitos de vínculo legal e empregatício, ou seja, não é CLT. Ele não pode ter várias CLTs com várias empresas. Para prestação de serviço e participação no resultado, ele pode prestar serviço mediante uma associação. O que vocês têm que lembrar? Isso aqui. O contrato tem que prever a qualificação das partes, a especificação e delimitação do serviço e a forma de repartição do risco e receita. Ainda, a responsabilidade pelos materiais e o custeio e, por fim, do prazo de duração. Ou seja, esse contrato, essa associação, ela não é perene, ela vai acabar, ela é temporária. Que mais? Então, escritório de advocacia, ele pode ser composto ou por sócio ou por associado. Ele não será um sócio, ele será um associado. O sócio, ele faz parte dos quadros societários de advocacia, ou seja, ele vira um sócio de fato. O associado, ele não integra a sociedade, ele não tem relação de emprego, mas participa dos resultados. Ou seja, a sociedade, nesse ponto de advogados, ela pode ser formada pelo seguinte: ela é formada pelo sócio, ela é formada pelo associado e ela é formada pelo CLT. O contrato de associação, ele trabalha aqui, no associado. É isso que vocês têm que lembrar. Ele não se torna sócio da empresa. É um contrato que eles chamam de contrato de associação. Ele se torna associado à empresa. Ou seja, ele não integra a sociedade. Por isso que ele pode se associar a várias empresas. E como não é CLT, ele pode se associar a várias, vocês entendem? Ele nem é o sócio e nem é CLT. Por isso que ele pode se vincular a várias empresas. Ele não tem relação de emprego, mas participa do resultado. Ele é, como é chamado em vários lugares, de um autônomo com parceria. Por que o autônomo com parceria? Porque ele tem repartição dos riscos. Ele assume riscos a trabalhar com o escritório. Por isso que não pode ficar só para ele ou só para a sociedade. Isso aqui é uma questão bem boa, foi bem bolada. Então lembrem disso. Ele pode se associar a mais de uma sociedade? Pode. Mas o contrato tem que ter alguns pontos específicos. Qualificação das partes, especificação e delimitação do serviço, repartição dos riscos e receita, responsabilidades sobre as condições e, por fim, mais importante que eu entendo, o prazo de duração de contrato. Isso aqui prova que ele não se torna sócio, ele se torna associado por um tempo determinado. Certo, pessoal? Um ótimo estudo, boa prova para vocês.